Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Falando de Guerra. Aqui você tem informação, confiança e credibilidade. Sempre trazemos especialistas nos assuntos geopolíticos e militares. Desde já agradecemos a presença de todos vocês. Aqui vai um agradecimento a todos os canais parceiros, são eles: o analista militar do nosso amigo Clesley, a nossa amiga Raquel Glória, ao comandante Vabansen Parinazo, do canal Arte da Guerra, ao Rubem Gonzalez do Geoforça, ao Coronel Suez do canal Ao Bom Combate, e ao Eduardo Lima, Anti-Imperialismo. Sente-se e prepare-se para assistir mais uma live em alto nível. Faça as suas perguntas e interaja conosco. Apresentação: Nelson Davis. Estão me ouvindo aí, pessoal? Boa noite. Boa noite a todos. Vocês têm dúvida, pessoal, que essa live aqui é no mais alto nível, com o nosso convidado. Muito obrigado. Né, já faz parte aqui da família Falando de Guerra, o nosso amigo, o especialista em assuntos geopolíticos e militares, o Dr. Rodolfo Laterzi. É uma honra mais uma vez recebê-lo aqui. O senhor é sempre muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, Nelson. Prazer muito grande estar aqui para contribuir para o trabalho que você realiza. Espero que o meu áudio esteja bom para o espectador. Tendo em vista que na última live chegaram a reclamar que o áudio estava um pouco ruim, mas é uma honra estar aqui e obrigado também por apoiar a História Militar em Debate. Muito obrigado, doutor. Pessoal, vê se o áudio está bom aí, o áudio do doutor, o meu, vê se está tudo ok, certo? Hoje nós temos aqui muitas coisas para falar, né, sobre a conquista de Bakhmut, o que significa tudo isso, né? Qual a importância dessa conquista, né, pelo menos momentaneamente, parcialmente aí, para os russos. O que significa tudo isso? Vamos debater tudo isso. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês que nos prestigiam sempre. O nosso amigo aqui, o analista militar, e já começou aí, ó, mandando um superchat. Muito obrigado, viu, meu amigo? Ó, vocês querem fazer superchat aí, fiquem à vontade, viu? Podem imitar o Presley aí, ó. Qualquer valor ajuda nós. E muito, hein? Lembrando que nem todos os nossos vídeos, pessoal, são monetizados, né? O YouTube tem uma certa marcação, digamos assim. A marcação é cerrada, viu? E também quero convidar a todos a visitar o site História Militar em Debate, ó. Tá passando aí no rodapé do vídeo. Inclusive, o doutor Laterzi escreve lá, viu? Então vamos começar, né, doutor? Doutor Laterzi e também o professor Ricardo Cabral, um site muito bom. É o editor-chefe, inclusive. Ele é o editor-chefe, doutor? Ele que é o editor-chefe. Ele que é o nosso doutor, que faz todas as análises, revisões técnicas e análises, né, dos artigos que são enviados. Tá certo. Então, pessoal, nós vamos começar falando aí, né? Vamos esperar o pessoal estar chegando, vamos bater um papo aqui de leve. Vamos mandar uma boa noite aí a todos vocês que estão nos prestigiando mais uma vez. Doutor Rodolfo, até o pessoal ir se acomodando, tem umas perguntinhas já aqui, se o senhor quiser já responder, por exemplo, ó, depois nós vamos entrar no grosso do assunto aqui. O que está acontecendo em Belgorod? Parece que iniciaram um movimento lá, separatista, às avessas. Se a Rússia operar ali e acabar com esse movimento, vai ocorrer um desgaste político, vão destruir a cidade.
O que acontece em Belgorod? Em Belgorod, o que acontece é um ataque que foi prenunciado por canais militares russos sérios, como o Ribar, e inclusive pela inteligência militar russa, que, não obstante, né, tenha previsto, houve uma falha, a meu ver, operacional das Brigadas de Defesa Territorial situadas em Belgorod, na qual DRGs, ou seja, unidades de reconhecimento e de móvel ucranianos, promoveram um assalto para semear pânico, elevar a propaganda, fortalecer o moral e justamente semear uma situação de tensão coletiva na região. No caso, cerca de 9 tanques, algumas dezenas de blindados, promoveram essa incursão através da fronteira e justamente chegaram a tomar uma igreja e um centro de cultura. Um verdadeiro assalto mesmo, de natureza terrorista. 8 feridos, até o momento, russos foram verificados e cerca de, até o momento, uns 40 sabotadores ucranianos foram mortos. O que foi isso? Foi uma operação DPO, ou seja, de sabotagem e reconhecimento, destinada a gerar intimidação e pânico generalizado, como uma forma de gerar distração das forças russas no teatro de operações da guerra da Ucrânia, elevar o moral da propaganda ucraniana, semear uma guerra psicológica como um suposto movimento popular separatista em Belgorod, que na verdade não tem embasamento étnico e popular nenhum, até porque, repito, foi uma operação estruturada pelo GUR, ou seja, pela inteligência militar, pelo Diretório de Inteligência Militar ucraniano, que no caso utiliza um proxy em território russo chamado Corpo de Voluntários Russos, que nada mais é do que células recrutadas pelo Serviço de Segurança ucraniano, o SBU, em território russo para semear pânico. Como isso ocorre? Não sei se vocês sabem, a segunda etnia mais popular da Rússia são de ucranianos. A Rússia é o país destinatário com a maior quantidade de refugiados ucranianos, 3.800.000 do conflito. Isso, obviamente, facilita a atuação de células do SBU silenciosas em território russo, o que permite essas incursões. Isso não é a primeira vez que aconteceu e não será a última. Mas, ao que consta, a operação foi neutralizada, foi decretado um regime ATO, ou seja, regime de operação antiterrorista, que implica em fortes restrições a direitos de ir e vir e a uma ampliação das prerrogativas das forças de lei e ordem para, no caso, promover diversas ações de detecção e neutralização dos sabotadores e das unidades de reconhecimento móvel ucranianas ali infiltradas. Obrigado, Elson. Agradeço. Respondida a pergunta aí do nosso amigo. Um abraço aí para Elson Mota. Um abraço meu, obrigado aí pelo superchat, né? Dr. Rodolfo, conciso, técnico, objetivo e humilde. Muito obrigado. Pessoal que assiste o nosso canal prestigia muito o senhor, viu, Dr. Rodolfo? Fico honrado, muito obrigado. Recebo com muita gratidão. Pois bem, Bakhmut, conflito aí que durou, né, a batalha, que durou aí praticamente 10 meses, né? Os russos tiveram muita dificuldade, houve muitos contratempos, né, doutor? E agora, recentemente, o Grupo Wagner anunciou aí a tomada da cidade, né, a captura total de Bakhmut, depois de Prigozhin reclamar aos 4 cantos aí, aos 4 ventos, né, as informações dele reclamando, percorreu a mídia ocidental, repercutiu muito isso daí, reclamando principalmente dos seus superiores, né, o Gerasimov, o Sergei Shoigu, o ministro da Defesa, que eles não estavam enviando equipamentos e tudo mais, falou que os flancos estavam desmoronando, enfim, uma série de situações ali, mas, no final das contas, acabou capturando a cidade.
que pode ocorrer agora, doutor? Como que fica a situação dos flancos, né? Ali falaram que os ucranianos estavam avançando nos flancos, poderia ser uma estratégia ucraniana deixar os russos, né, o grupo Wagner, ficar com Bakhmut para serem completamente cercados. Como que o senhor avalia toda essa situação? Bom, inicialmente é importante destacar que a Batalha de Bakhmut ela adquiriu um caráter simbólico muito em função do aspecto da cobertura midiática, porque nós tivemos batalhas também muito fratricidas, complexas, em termos de análise técnica do combate urbano, como Mariupol, Popasnaia, a Batalha de Soledar, para mim até mais importante do ponto de vista estratégico. Tivemos também a Batalha de Volvonakivka, na região ali de próximo a Mariupol, um pouco mais ao norte, cerca de 80 quilômetros ao norte de Mariupol, e não houve também essa cobertura tão ampla. A Batalha de Severodonetsk, a Batalha de Lysychansk, enfim. Mas por que Bakhmut? Bakhmut, ela, no caso, se desdobra justamente diante do avanço que ocorreu no início dos avanços das cidades industriais de Donbass pelas forças russas. Ocorre que nós sabíamos desde o início que as forças russas tinham um grave problema de efetivo, uma grande escassez de efetivo. E para um combate urbano, a proporção do atacante tem que situar-se numa proporção favorável, superior de 4:1 em relação à linha de defesa. Cidades fortemente urbanizadas, adensadas e com muitas plantas industriais favorecem a defesa. E, inicialmente, as forças russas, portanto, elas tinham um ímpeto operacional muito limitado perante as cercanias a leste de Bakhmut. Ocorre que, diante de diversas situações complexas dos teatros de operações, a ofensiva ucraniana de agosto e setembro, que culminou na queda e na recaptura de Izium, Kupiansk, Krasny-Liman e de Kherson, as forças russas se viram na necessidade de ter cada vez mais uma dependência de forças heterogêneas, dentre as quais a PMC, Private Military Contract, ou seja, empreiteira militar privada, destacada pelo Grupo Wagner. E, consequentemente, o Grupo Wagner, com forte apoio do Kremlin, tendo vista a ligação de Yevgeny Prigozhin, ou Prigozhin, como gostam de chamar no portuguesado, teve forte apoio do Kremlin justamente para avançar sobre esse berço industrial das linhas de defesa ucranianas em Donbass, que compunha Seversk ao norte, Soledar e Bakhmut. Em janeiro tivemos a queda de Soledar, na qual os PMC Wagner tiveram uma forte ênfase, com uma ótima coordenação com as forças de artilharia russas. As forças ucranianas despejaram significativos reforços e perderam em torno de 14 brigadas. Uns estimam em torno de 25 mil mortos, somente em Soledar. Só que Bakhmut foi muito mais lento, custoso também para as forças russas. Justamente porque os PMC Wagner já estavam empenhados em Soledar, o avanço sobre Bakhmut dependia justamente da capitulação e da conquista plena de Soledar, que tinha muitas áreas subterrâneas, muitos túneis, muitas minas de sal. Lembrando que Bakhmut também tem muitas minas de sal e, consequentemente, Bakhmut compõe uma fortificação altamente complexa e integrada com Soledar, que foi estruturada pelas forças ucranianas ao longo de 8 anos, justamente porque compunha uma camada de defesa essencial para proteger as fortificações e as linhas de defesa ucranianas situadas nos centros logísticos a oeste, em Chazov Yar, Konstantinova e, finalmente, mais ao norte, Slaviansk e Kramatorsk. O que acontece? Bakhmut, portanto, no início tinha problemas de efetivo. Os PMC Wagner precisavam concluir a operação de captura de Soledar, para aí finalmente poder avançar numa manobra de flanqueamento operacional progressiva sobre os diferentes flancos em Bakhmut. Por quê? Porque um assalto frontal seria extremamente custoso e eliminaria grande parte do efetivo dos PMC Wagner. Portanto, se você for analisar, primeiro houve a conquista de Krasnahora, ao norte,
de Klishchiva ao sul, ou seja, formando, portanto, uma manobra de flanqueamento operacional que espremia as forças ucranianas, que, ao mesmo tempo, ficavam fixadas ao centro e eram obrigadas a sair justamente das fortificações principais situadas ao centro da cidade para tentar cobrir os flancos. Isso com um forte ataque de artilharia subjacente a essas manobras de flanqueamento operacional realizadas pelos PMC Wagner. Ocorre que, durante esse processo, aí eu não tenho informações a dizer, os PMC Wagner, através de sua liderança, começaram a questionar a falta de coordenação das forças russas e, principalmente, a entrega adequada de munição suficiente para dar continuidade a esse ímpeto operacional, essa progressão tática que já era muito complexa. Porém, fontes do Ministério da Defesa russo diziam que tudo estava sendo entregue, porém, o desperdício e a taxa de utilização das munições de artilharia, de morteiros e de infantaria pelos PMC Wagner eram um tanto irracionais e eram foco de uma grande quantidade de desperdício. E isso, logicamente, acabou gerando uma certa sobrecarga logística por parte do Ministério da Defesa russo, que já é problemático nesse sentido. Melhorou, mas ainda continua sendo problemático. E, finalmente, as batalhas elas ganharam mais impulso em fevereiro com a captura. Isso, para mim, foi o mais difícil, o grande detalhe do destino de Bakhmut. Das dezenas de empresas industriais, principalmente a usina de processamento de metais. Porque se vocês forem analisar a captura de uma empresa dessa, com muitos armazéns, muitas oficinas de reparos, é muito difícil. E porque favorece justamente a defesa. O combate em ambiente confinado torna muito limitado o ataque por artilharias e por aviação. Ali tem que ser realmente um combate de progressão tática por infantaria móvel. E é muito complexo, sujeito a significativas baixas. Então, com a tomada, que foi, na meu ver, relativamente rápida, desse complexo de indústrias em Bakhmut, situado a leste e ao centro da cidade, isso ficou mais definido como seria justamente a captura da cidade. Só que em março e abril, justamente houve essa crise política envolvendo o PMC Wagner e o Ministério da Defesa, que tem a ver muito com a disputa de poder no âmbito do Kremlin, tendo em vista que há uma falta de confiabilidade da sociedade russa no Ministério da Defesa, em função do mau planejamento que ocorreu na Operação Militar Especial nos seus escopos iniciais, ao passo que os PMC Wagner gozam cada vez mais de popularidade na sociedade russa. Isso foi levando a um desgaste também de caráter político. Então, isso, queira ou não, prejudicou o planejamento operacional. Tivemos, ao longo do início de maio, uma contraofensiva, um contra-ataque pesado ucraniano no eixo de Berkovka, que se situa ao norte de Bakhmut, e onde se tem o reservatório. Os flancos estavam realmente mal guarnecidos. Para se ter ideia, a 72ª Brigada de Infantaria Motorizada russa não tinha construído fortificações adequadas, estavam portando somente armas leves. Por isso que eles evacuaram, correndo, desesperados. Então, houve uma certa falha operacional na cobertura desses flancos. O Prigozhin teve razão. Isso culminou com avanços pontuais das Forças Armadas ucranianas, mas também o preço de significativas perdas. Num avanço desse, foram dezenas de tanques e blindados perdidos pelas forças ucranianas, o que tornou, a meu ver, muito custoso esse contra-ataque e pouco eficaz, porque realmente ele não afetou o desfecho da operação para a captura total de Bakhmut, que se situou em 3 distritos urbanos da cidade a oeste: Domino, Constructor e Chugev. Esses 3 bairros, esses 3, na verdade, condomínios, condomínios amplos, onde tinham as últimas fortificações ucranianas com 3 a 5 mil soldados, que se situavam em arranha-céus, e foram fundamentalmente aniquilados por ataques de artilharia e de aviação, e isso facilitou o desfecho operacional final.
Estima-se que a Batalha de Bakhmut foi a mais sangrenta da Europa do pós-Segunda Guerra, com estimativas em torno de 45 mil ucranianos mortos. É uma quantidade absurda de brigadas. As brigadas, porque é o seguinte, os reforços ucranianos que advinham de Chazov Yar eram de duas modalidades, as chamadas formações em marcha, que eram cidadãos, né, mobilizados para as terrodefesas, para as brigadas de defesa territoriais, que eram julgadas como buches de canhão para as fortificações principais, e aquelas formações de combate mais bem treinadas, que eram usadas justamente para tentar segurar os flancos. E a quantidade de perda é muito alta. Por isso que até agora não houve a contraofensiva ucraniana, porque justamente a fixação do regime político ucraniano e manter Bakhmut a qualquer custo custou significativo recursos militares e humanos que afetaram o potencial de combate das Forças Armadas ucranianas. Haverá ofensiva ucraniana? Haverá, mas não nos moldes imaginados. E o que acontece? Essa operação diversionista hoje de Belgorod obedece a uma tentativa de sobrelevação do moral do combate das Forças Armadas ucranianas. Então, esse foi o desfecho de Bakhmut. O que acontece agora? Os russos estabilizaram os flancos. Eu li hoje, recentemente, que perdeu-se ímpeto operacional das Forças Armadas ucranianas em tentar avançar pelos flancos. Eu não sei se as forças russas terão iniciativa operacional ofensiva para retomar o que perderam dos flancos, que foi coisa de 1,5 km, a uns trechos de 500 metros, e principalmente avançar para tomar Kromovo, para cortar a estrada de Kromovo até Chazov Yar, que é essencial para evitar o reagrupamento das Forças Armadas ucranianas e acabar com o eixo logístico para as forças ucranianas nesse setor, para, no caso, avançar sobre a própria cidade de Chazov Yar, que é um dos principais hubs, ou seja, centro de distribuição logístico das Forças Armadas ucranianas. Isso vai exigir efetivo, vai exigir reagrupamento, e nós temos que entender aquilo que é um fenômeno que o leigo, em geral, não entende, que é pausa operacional. As Forças Armadas ucranianas têm 1.200.000 mobilizados, o que permite certas pausas operacionais. As Forças Armadas russas têm camarada combatendo ali em Bakhmut há cerca de 9 meses. Eu posso falar de cátedra, que eu trabalhei, né, no grupo de operações especiais na Polícia do Rio, e era um plantão 1x3. Posso falar que um plantão desse já esgota psicologicamente. Imagina você ficar 9 meses todo dia combatendo sem pausa operacional. Isso torna o indivíduo absolutamente colapsado, física e psicologicamente. Ocorre que as forças russas têm limitação de rotação de pessoal e de pausa operacional porque não tem efetivo suficiente. Os 300.000 mobilizados que nós falamos, né, que foram mobilizados dia 24 de setembro e que nós prevemos que não seriam usados para ofensivas, seriam usados para a posição de defesa ativa, como ocorre atualmente no teatro de operações, com a estabilização do fronte e a contenção das ofensivas ucranianas, eles não são suficientes para avanços sobre Chazov Yar e Konstantinova. Logicamente, ataques para depreciação de depósito de armas e munições, destruição de meios de combate, pontos de implantação permanente de pessoal irão continuar dentro de uma guerra de desgaste, atrito avançado, que atualmente favorece mais a Rússia. Então, agora, promover assaltos para controle de área, já há tempos eu falo isso, escrevemos isso em vários artigos de História Militar e Debate. É muito complicado. Operação de controle de área, guerra de conquista implica em efetivo para guarnecer a área que foi controlada. Caso contrário, você tem aquilo que se chama de gray zones, zonas cinzas, que é a terra de ninguém, que são precariamente controladas. Isso é científico. Os Estados Unidos tinham uma enorme quantidade de gray zones no Afeganistão, perante os talibãs. Olha o que aconteceu. Mesma coisa, eu diria, em relação à própria União Soviética do Afeganistão, na guerra de 79 e 89. Então não adianta você vencer uma batalha.
Você vence uma batalha quando você cria estabilização do fronte. Então, não adianta simplesmente você ter uma vitória pontual sem estabilizar o fronte. O que nós temos agora? Uma rotação de pessoal dos PMC Wagner, até dentro de um acordo político. Agora os PMC Wagner voltarão a ter uma atuação como PMC, ou seja, guarda-se comboios, segurança de dignitários, atuar em operações externas de interesse da Federação Russa na África e deixar a estabilização desse fronte para as Forças Armadas russas, para as forças regulares. Como agora vai ser necessária uma operação de limpeza diária, os regimentos chechenos ligados à Rosguardia, ou seja, a Guarda Nacional Russa, que são especializados nisso, serão ali implantados. Muito bem. Pessoal, vocês que estão chegando aí, ó, vamos deixar o like, vamos compartilhar essa live. Doutor Rodolfo, o senhor tocou um ponto muito importante, né? Para deixar bem claro aqui para o nosso público, então. Primeiro ponto, então, a situação que vem sendo lançada na mídia, não sei se o pessoal está podendo acompanhar, mas é sobre querer, de certa forma, a mídia minimizar essa conquista da cidade de Bakhmut. Primeiro, falo que a cidade não tem importância alguma. O senhor já explicou aqui que ela tem uma certa importância, sim. Né? Se o senhor puder até depois frisar de uma maneira mais simplificada a importância dela, no sentido tático, né? E também de importância da cidade. Por que ela tem importância? Porque nós observamos a situação seguinte. Lá atrás, cerca de, talvez, uns 4 meses atrás, ou um pouco menos, os norte-americanos, eles alertaram os ucranianos, falaram para deixar a cidade de Bakhmut, que não valia a pena desgastar todas as tropas, as melhores tropas ucranianas, né, numa cidade ali que já estava, na visão dos americanos, ia ser só para os ucranianos perderem mesmo. E, de fato, acabou acontecendo, né? E os norte-americanos, na ocasião, ainda alertaram, né, que seria melhor para os ucranianos deixarem a cidade, recuarem e reformularem, né, para fazer uma contraofensiva. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, houve também diversos ataques russos com mísseis em diversas cidades ucranianas, muito provavelmente, né, uma tentativa russa de minar aí essa tão falada contraofensiva. Agora, com a tomada de Bakhmut, isso fica muito mais difícil para os ucranianos, né, doutor? É importante destacar o seguinte: a própria mídia ocidental, Washington Post, New York Times e Wall Street Journal alertaram que o Pentágono, fizeram matérias extensivas, o Pentágono já tinha alertado Zelensky de que sacrificar as reservas operacionais e brigadas ucranianas poderia gerar uma depreciação da capacidade de combate das forças ucranianas para ofensivas mais bem-sucedidas, vamos dizer assim. Mas eu queria que você mostrasse os mapas para o espectador entender o que é Bakhmut, ok? Para a gente poder debater de forma mais qualificada. Porque só eu falando é muita informação. Se a gente pudesse passar os mapas, seria interessante. Eu vou colocar eles aqui agora. Por gentileza. Vou colocar eles aqui, pessoal. Eu já vou dizendo para vocês. O SS18 está colocando aí, ó, os links dos nossos grupos no Telegram. Por favor, o SS18, coloque também do WhatsApp, né? Que tem gente que prefere usar o WhatsApp. Nós hoje selecionamos algumas perguntas aqui para fazer para o Dr. Rodolfo, vinda dos nossos grupos. E vai ser respondida no final da live. Vamos começar a dar preferência para as pessoas que nos prestigiam. Mas, óbvio, vocês que estão assistindo nossa live também estão nos prestigiando. Vamos selecionar aqui as perguntas no final para serem respondidas. Então, vou deixar o link aqui para vocês podem ver aí na tela. E, enquanto isso, eu vou colocar o mapa aqui para vocês poderem mentalizar isso, né? Ver tudo que o doutor está falando
explicar de uma maneira mais efetiva para vocês entenderem. Olha, isso aqui eu gostaria de mostrar para o espectador. Eram os 3 últimos condomínios situados ao oeste de Bakhmut: Domino Constructor e Chugav, que faltavam nos últimos 3 dias para a conquista plena de Bakhmut. Repito, eram condomínios que foram concebidos e construídos desde a era soviética para atender aos operários que serviam os complexos industriais dessa região. Bakhmut formava um dos principais cinturões industriais do leste ucraniano. Eram dezenas de indústrias metalúrgicas de processamento de sal, tinha uma indústria vinícola das melhores, mas com a anexação da Crimeia pela Rússia, a uva que abastecia essa grande vinícola, ela parou de ser produzida. Então, o combate nessa área, e vocês imaginam a complexidade da progressão tática operacional em uma área tão densa assim, em que favorece a defesa, principalmente com a formação de fortificações com a grande quantidade de sistemas antitanque. Então, eu só estou aqui exemplificando o porquê que foi uma batalha tão fratricida e lenta. Podemos dar continuidade no outro mapa? Isso aí só 3 condomínios. A cidade tem 41 quilômetros quadrados, tinha 75 mil habitantes. E dezenas de conglomerados industriais. Pode dar continuidade no outro mapa, por gentileza? Vou colocar aqui isso. Isso aí, né, a imagem, isso aí na verdade foi do monumento, a imagem do monumento, né, na qual o Prigozhin, juntamente com os PMC, tiraram essa foto propagandística, né, para assim, a quase conquista. A cidade ainda não havia sido plenamente conquistada, mas vocês podem verificar que é um terreno plano, que torna extremamente difícil você incursionar, considerando que é muito difícil você ter meios de reconhecimento favoráveis, porque as áreas são, as rotas, as ruas são muito curtas, são muito estreitas. Pode dar continuidade. Doutor, essa foto, né, teve como o senhor disse, um efeito propagandístico muito grande. E essa foto foi tirada no monumento do tanque, lá em Bakhmut. Foi quando o grupo Wagner acabou conseguindo, de fato, entrar na cidade, né, doutor? Ali foi o começo do fim para os ucranianos, podemos dizer assim, na cidade. Perfeito. Vamos lá. Aqui eu pediria atenção ao espectador. Nós temos a cidade de Bakhmut. Olhem justamente na imagem, na arte que demonstra a imagem, a quantidade de estruturas prediais muito adensado. E nós temos justamente algumas represas, ok? Situadas nas suas adjacências, nas suas áreas limítrofes. Ao norte, nós temos aquela represa maior, que era um flanco que estava sendo coberto pelas forças russas, que tiveram que recuar à margem, né, leste desse reservatório. Se o senhor quiser que eu dê um zoom aqui, doutor, alguma região, o senhor pode falar. É um reservatório de água, é um reservatório de Berkova, um reservatório amplo. E Bohdanivka, que, no caso, as forças Wagner já estavam espremendo pelos flancos, as forças ucranianas conseguiram recuperar parte do terreno. Kromov continua espremida, com as forças russas tentando justamente, isso ao norte, Kromov, né, cortar a cidade para controlar a estrada que leva a Azov Yar. E a situação em Ivanivsk, as forças ucranianas, que não tinha sido tomado pelos PMCs Wagner, eles avançaram a partir daí para tentar espremer as forças russas em Kletivo,
situado mais ao sul de Ivanivska. Só que as forças russas conseguiram neutralizar e as batalhas agora são posicionais em Ivanivska. O que eu quero dizer? As forças russas, para avançar, para expandir essa linha, vão precisar, primeiro, definitivamente, controlar Kromov, para controlar justamente a estrada para Chazoviar e interromper o fluxo logístico das forças ucranianas situado ao oeste de Bakhmut, porque ainda tem muita força ucraniana aí. Expandir a área do reservatório novamente, tomando Bogdanivka, que é muito importante justamente porque vai chegar numa estrada de ferro. Ao norte, né, doutor? Ver. Oi? Ao norte do mapa, né? Isso, Bogdanivka é ao norte, próximo daquela imagem onde tem azul, que é o reservatório de água. Ok? Sim. Isso. E vai ser essencial as forças russas também controlarem Ivanivsk, justamente que é um assentamento importante, é como se fosse um subúrbio de Bakhmut, para controlar a estrada de ferro e também o canal que leva ao canal de Kromov. Então as forças russas vão ter que ter um ímpeto operacional, se reagrupar para atingir essas áreas, para aí sim poder avançar e cercar Chazoviar, Konstantinova e continuar seus avanços sobre o cinturão industrial de Donbas, da região de Donetsk, que é uma das partes principais que faltam, juntamente com a Avdiivka. Então, isso aqui é só para o espectador entender a complexidade que foi da batalha. Uma área muito, muito densa, com muita estrutura predial física, muito complexo industrial, e que essa manobra de flanqueamento ela foi essencial porque qualquer assalto frontal aí seria um aniquilamento. Quem entende de combate urbano sabe que assalto frontal aí, sem um planejamento adequado e sem uma manobra de flanqueamento operacional pelas adjacências, teria sido inviável. Lembrando, né, que a Rússia está combatendo o segundo maior exército da Europa e agora totalmente dominado e operado pela OTAN. Pessoal, vocês ouviram um monte de pergunta interessante. Vocês ficam conosco até o final da live, que nós vamos tentar fazer o máximo de repassar essas perguntas aqui para o Dr. Rodolfo. Lembrando, pessoal, que tão difícil quanto conquistar a cidade, manter também é difícil, né, doutor? Você tem que fazer uma limpeza Sim. na cidade, resguardar, né, colocar posições ali de defesa para não serem surpreendidos, não serem pegos de surpresa. Então, e o efetivo da Rússia não é um efetivo muito grande, como diz o doutor. Desses mobilizados, doutor, quantos que já estão em operação? É possível saber? Não, atualmente a Rússia estima-se que ela esteja em todo o fronte em torno de 418 mil, dentre forças regulares, incluindo os mobilizados, e os proxies, tchetchenos, PMCs, os antigos batalhões de voluntários. A Rússia conseguiu mobilizar, desde dezembro, 117 mil voluntários. Mas o que acontece? Você tem que entender, nós temos que entender a necessidade das pausas operacionais, que implicam na rotação de pessoal, que é um mapa, né, da tomada de Bakhmut pelo PMC Wagner, para vocês também compreenderem melhor. O que acontece? Sem uma pausa operacional, qualquer força ela fica esgotada. Porque isso envolve também toda uma logística, envolve limpeza diária, que agora vai ser necessária em Bakhmut, a construção de fortificações e de linhas de defesa. Sem isso, não há estabilização do fronte. Repito, não adianta capturar uma área. É necessário você ter operação de limpeza diária e de controle de área. Para isso, é muito complexo. O planejamento operacional de uma limpeza de área, você tem que utilizar sapadores, ou seja, tropas de engenharia para desminagem. Você tem que tentar verificar se há permanência de focos de resistência. E você tem que estabelecer o quê? Formação de cabeças de ponte provisórias e para a criação de fortificações ou pontos de apoio para que
haja justamente uma estabilização, porque senão fica vulnerável a contra-ataques. Aí fica uma situação de extremo desgaste. Guerras operam através disso. E isso envolve efetivo. Então, eu creio que as forças russas vão estabilizar esses flancos, promover uma operação de limpeza diária, para aí sim fazer um novo planejamento operacional para tentar arrebanhar essas áreas aí que a gente discutiu, Kromov, Ivanivsky, Bogdanivka, para finalmente concluir e tentar continuar o avanço. Por isso que eu falo, dificilmente essa guerra acaba em 2023. Vai demorar muito. Lembrando mais uma vez, pessoal, ó, obrigado aí ao Rafael Pedroso pelos 2 superchats. Ó, fiquem à vontade, viu, pessoal? Podem, quem quiser aí, ó, cooperar com o canal através de superchat, através de Pix, fiquem à vontade. Então, pessoal, vocês viram a dificuldade da guerra. Quando você vê 10 mil homens na linha de frente, deve imaginar mais uns 30, 40 mil atrás, para que essas munições, os suprimentos, os alimentos cheguem até a linha de frente. Então, tudo muito complexo. Bakhmut. Sim, fica à vontade. Bakhmut e adjacências chegou a ter 80 mil soldados ucranianos, contra 30 mil do PMC Wagner. A Rússia, nessa operação militar especial, que assim eles denominam, ela está contrariando a lógica da história militar. Porque qualquer força atacante numa guerra de conquista tem que ter uma proporção de 4-1. Isso é básico. E no combate urbano, eu já debati isso desde a nossa primeira live sobre a Batalha de Mariupol. Uma guarnição de 4 soldados razoavelmente bem treinados num prédio com armas suficientes, sistemas antitanque, etc., lança-foguetes, metralhadora de propósito geral, GPMG, né? Consegue parar um pelotão de 50 homens e gerar baixas significativas. Então, o que acontece? A Rússia ela contraria a lógica da história militar, promovendo uma guerra de conquista com efetivo muito menor, confiando na superioridade de fogo e num atrito constante e progressivo que desgaste as forças ucranianas. Então, é algo realmente diferente dentro do escopo da história militar que nós verificamos. Aqui eu vou citar um exemplo. O estudo da Rand Corporation fez uma seguinte análise empírica, não é estudo teórico. Em guerra contra insurgências, guerras de insurgências, de contra-insurgências, e de cada 10 examinadas, naquelas as quais a força estabilizadora, a força contra-insurgente, tinha efetivo insuficiente numa proporção 6 vezes menor que a força insurgente, houve uma perda estratégica, ainda que vitórias táticas constantes. Exemplo, Argélia, França, nas guerras de libertação colonial, contra a FLN, Frente de Libertação Nacional. Outro exemplo, próprios Estados Unidos no Afeganistão contra o Talibã. Outro exemplo, União Soviética contra os mujahidins afegãos nos anos 80. E por aí vai. Então, quando você tem uma desproporção muito grande de efetivo, você pode ter superioridade tecnológica, você pode ter táticas avançadas, mas o atrito e o desgaste avançado ao longo do tempo aí leva a uma perda moral e estratégica, em detrimento das vitórias táticas. É muito interessante olhar, você estudar a Guerra do Vietnã. 95% das batalhas ocorridas foram taticamente vitoriosas das forças americanas e sul-vietnamitas. Mas as perdas estratégicas foram quase que todas. Então, isso é complexo analisar na guerra. Aí eu volto a falar. As pessoas hoje não estudam, esqueceram teoria da guerra. Não estudam história militar. Aí consideram que tomar 500 metros de uma área
já é motivo de vitória, de colapso, seja lá o que for. Eu estou aqui narrando que a queda de Bakhmut não significa que as forças russas vão ter retomada de iniciativa operacional. Eu estou falando isso de forma muito categórica. Agora, a gente viu nesses dias matérias as mais estapafúrdias, que a Ucrânia conseguiu beliscar, ou seja, retomar alguns flancos de Bakhmut. Isso já levaria a um cerco das forças Wagner. Então, assim, é muita irresponsabilidade. E quem acompanha conflito militar se esqueceu dessas premissas básicas, meu Deus do céu. Controle de área, de território, não é a premissa essencial de uma derrota ou uma vitória militar. Controle de área pressupõe inúmeras variantes. Estabilização do fronte, coordenação adequada, limpeza de área e efetivo suficientemente empregado, principalmente numa guerra de ocupação. Então, assim, é difícil. Eu fico escandalizado com o que eu leio na mídia ocidental, porque é muita irresponsabilidade. Isso tudo que eu estou falando, que não é defesa da Rússia, olha a quantidade de problema desde o início dessa live aqui, que eu já apontei da Rússia, poucos exploram. Eu fico triste porque um site que eu respeito muito, o War on the Rocks, que tem 2 analistas ocidentais especializados em Rússia, que eu defendo, que eu valorizo, o Michael Coffin e o Rob Lee, estão caindo nesses contos agora, até eles estão com análises enviesadas. Porque se eu fizer um estudo e um artigo baseado como fonte no que a CNN propala, é lógico que eu vou estar enviesado, é lógico que eu vou cometer equívocos graves de análise, é lógico que eu vou falar que a Rússia está com falta de munição e que a Ucrânia é sempre vitoriosa. Então, assim, nós temos que analisar de forma concreta. Foi custoso para as forças russas. As forças russas vão precisar de pausa operacional, não vão ter iniciativa operacional ofensiva para agora. Vão ter que reagrupar para estabilizar o fronte. Agora, eu tecer considerações de que só foi custoso para as forças russas, que foi uma vitória de pirro, e que as forças ucranianas fizeram isso propositalmente para esgotar as forças russas, que colocaram as forças russas no caldeirão, e que isso tudo foi um brilhantismo estratégico militar, pelo amor de Deus, isso é desonestidade intelectual, desonestidade factual. E digo mais, uma desumanidade com os 45 mil ucranianos que morreram nesse fronte. E que morreram justamente porque Bakhmut não era sem importância, como eu falei. E que Washington Post, New York Times fizeram matérias críticas sobre as forças ucranianas não promoverem um retraimento a oeste, abandonando Bakhmut, como Surovikin fez em Kherson, e justamente reagruparem por uma contraofensiva que seria muito mais bem sucedida, eu diria até muito mais efetiva, porque as forças russas não tinham construído fortificações ali em Bakhmut e nos seus flancos. Agora, ninguém analisa esses pontos. Aí a gente tem um trabalho imenso para escrever sobre isso. Aí vem os moleques, fãs de canais de molecada, ridicularizar todo um trabalho que é feito. Então, assim, eu só estou fazendo aqui também um desabafo, porque é muito desinformação e é muita histeria sobre algo que é muito sério. Doutor Rodolfo, em cima disso que o senhor está falando, eu sinto na pele aqui todos os dias isso, porque a mídia pró-OTAN, né, elas tentaram, essa mídia tentou calar quem falasse a verdade. E falar a verdade é analisar os dois lados, né? Os dois lados da moeda, não somente, não estamos aqui apenas para enaltecer ou criticar, a gente está aqui para fazer uma análise mais sóbria possível, né? E coesa possível do que está acontecendo no campo de batalha. Porque as mídias que queriam mostrar o outro lado, né, não somente enaltecer a Ucrânia, elas foram caladas, né, tentaram calar. Como que é possível um canal igual esse, que tem
42 mil inscritos, pegar 500 visualizações por vídeo. Tem um canal aí, ó, chamado Boletim da Ucrânia. O canal tem 15 mil inscritos. Mas os vídeos desse canal, bate de frente com os vídeos do comandante, né, do Arte da Guerra lá, em termos de visualizações. Cada vídeo dele tem 35, 40, 80, 100 mil visualizações. E o cara só fala que a Ucrânia está chegando em Moscou, já está destruindo tudo, que os russos estão sendo cercados lá em Bakhmut. Uma desinformação completa e absurda. Eu fico extremamente revoltado com essa situação, viu, doutor? É um desabafo que o senhor fez, que eu vivo na pele isso aqui todos os dias. Pode falar, doutor. Dizer o seguinte, a desinformação sobre a guerra da Ucrânia, que esses canais de molecada promovem, e a mídia ocidental mainstream também promove, ela implica numa desinformação muito mais ampla, na nossa vida, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, sobre, por exemplo, as causas da criminalidade no Brasil. Então, o que acontece? Ocorre aquilo que se chama de guerra cognitiva. Uma guerra cognitiva em que você trabalha de forma multidominial para ganhar percepções de mundo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a sociedade. Mas, voltando a falar que é o debate, né? Eu passei para você, se você puder replicar para o espectador, as unidades sacrificadas ucranianas. Que isso é fruto de debate, de pesquisa que nós fizemos. Pessoal, eu vou dizer para vocês, quando se fala que Bakhmut é um verdadeiro moedor de carne, literalmente é um moedor de carne. Nós vamos colocar aqui para vocês sobre as tropas, né, os regimentos, as brigadas ucranianas que foram perdidas na cidade de Bakhmut. Mas antes de eu colocar, hoje eu estava assistindo um debate, né, até interessante na CNN, um lado defendendo o Brasil ir pela paz, o outro lado defendendo o Brasil apoiar a Ucrânia, né? E assim, a gente vê um completo de desalinhamento, uma completa ignorância de um participante lá. Eu vou até falar o nome aqui, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Um tal de Caio Coppola, lacradorzinho barato, tentando lacrar em cima, porque houve esse entreveiro aí, né, digamos assim, essa desencontro entre o Zelensky e o presidente brasileiro Lula. Eu não estou aqui para defender o Lula nem criticar, estou analisando a posição do Brasil ali, né? Aí não houve o encontro, aí estava falando, porque lá atrás o Lula, o PT lá, emitiu um comunicado que os Estados Unidos era culpado também porque estava cercando a Rússia, né, a OTAN, essa aliança se expandindo, então os Estados Unidos eram culpados por essa guerra, esse Coppola descendo além. Eu não sou petista, não estou aqui para defender o PT, nem o Lula, falar a verdade para vocês, eu sou neutro. Mas, onde que, se essa nota existiu mesmo, que eu não cheguei de ver, onde que está errado? Porque desde que acabou a União Soviética, o que os Estados Unidos vem fazendo é isso. Vem tentando cercar a Rússia de qualquer maneira. Aí o outro lado lá, ele foi muito bem, esqueci o nome do outro participante. Ele disse, não, mas a gente não pode analisar geopolítica a partir da visão somente de um lado. Por que a Rússia agiu dessa forma? Porque a Rússia estava sendo cercada, porque a OTAN estava se expandindo. Então, assim, para o país que está lá sendo cercado, é diferente a visão de que nós temos aqui. Então, assim, um debate até interessante, mas nos comentários ali choveu de lacradorzinho, sabe? Porque a CNN em si já é uma mídia, né, que tenta manipular essas informações. Não querem que as pessoas vejam os dois lados da moeda. Eles querem passar somente um. Mas foi até interessante o debate para a gente ver que pelo menos ainda tem pessoa que consegue enxergar como nós enxergamos. Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal. Pode ir falando, doutor. Não, esse cidadão aí que você falou, ele não tem preparo jurídico, político, técnico para nada.
mas é pago para ser provocador, né? Bom, se você puder colocar aí a lista, né, por gentileza, das unidades, para o espectador ter a dimensão. Tá conseguindo ver, doutor? Sim, sim, se puder ampliar para o espectador poder ver. Bom, essa é uma lista, essa é uma compilação das unidades militares ucranianas destruídas em Bakhmut, que tiveram perdas irrecuperáveis e não conseguem mais voltar a se tornar operacionais. 45ª Brigada, 43ª, 26ª, 28ª, 62ª, 63ª, 53ª, 60ª, 24ª, 57ª, no caso, né, 30ª, Brigada Rubis avançada, Brigada Azov avançada. Pode abaixar, por gentileza? Só um minutinho. Tô meio que apanhando aqui, doutor, mas vamos lá, pera. Opa. Brigada Huracão, Brigada Esparta. É muita brigada, vai abaixando. Meio que comeu ali a lateral. Deixa eu voltar aqui. Eu mandei no meu e-mail porque estava difícil de colocar essas imagens aqui. Pode abaixando. Eu lembro que a derrota do 8º Regimento de Forças Especiais foi especialmente sentida, tá? Aí está sendo indicado Batalhões, as unidades mais batalhões. preparadas das forças ucranianas. Aí, na verdade, Regimento Kraken. Regimento Kraken de nacionalistas, né? Eles ficam mais na retaguarda. Aí temos vários batalhões, né? Unidade de drones. Impressionante. Vocês veem como, né, as forças russas estão lidando com uma força militar extremamente organizada e extremamente numerosa e bem operada. E temos as legiões, né, dos mercenários, o batalhão do Daev, formado por tchetchenos, inimigos, né? A legião georgiana, os mercenários georgianos foram os que mais sofreram na Batalha de Bakhmut. O batalhão Sheikh Mansur, em que um dos seus líderes até migrou para as forças chechenas pró-russas, batalhão Shamil, Gonor e a Legião Normandia, com mercenários europeus. Então, realmente, houve muita perda. Muita perda. Pessoal, olha o tanto de tropa aí, ó, de efetivo que a Ucrânia perdeu, pessoal. Olha só. Isso aqui tudo dá mais ou menos quantas pessoas? 45 mil? 45 mil. Isso mortos. Não estou incluindo os feridos irrecuperáveis. Muita gente não sabe, mas a Ucrânia também tem forças especiais e conhecidas também como os Spetsnaz, né? Aqui é o legado soviético, o legado doutrinário soviético. Olha, Brigada Azov, até a Brigada Azov também. Sim. No caso, né, foram em torno de 80 mil. 80 mil. Essa Brigada Esparta, doutor, eles faziam muitos vídeos dos êxitos deles. Eles foram completamente aniquilados. Eu mesmo cheguei a ver vários vídeos que eles postavam. Não sabia. Mas só sei de uma coisa. Dizer que foi uma batalha pouco efetiva e sem significado, aí eu estou mostrando detalhadamente as unidades de combate ucranianas, muitas delas bem preparadas, que foram sacrificadas. Independentemente de ideologia, é até criminoso falar isso, do ponto de vista militar, do ponto de vista factual e até do ponto de vista moral. Porque esses homens aí lutaram, então, por algo que foi meramente só uma estratégia mirabolante para fixar as forças russas. Isso é um absurdo. Então, eu peço ao espectador que não
comprem essa narrativa irresponsável que foi veiculada a respeito de Bakhmut. Se a gente pudesse abrir para as perguntas, seria interessante, Nelson. Vamos sim, doutor. Deixa eu só... Aqui a minha tela aqui, que eu mostro para vocês aí, esses slides, essas janelas aqui do Google, ela está caindo constantemente. Deixa eu tentar colocar aqui novamente. Doutor, até eu colocar aqui, muita gente fala que agora o objetivo da Rússia seria avançar por Sloviansk e Kramatorsk, mas se isso for ocorrer mesmo, vai levar um certo tempo, porque eles precisam a fazer a pausa operacional, né? Não é assim, sair de uma batalha tão dura como foi essa e já partir para outra, né? Como eu falei, as forças russas estão em posição de defesa ativa, certamente que aguardando a ofensiva ucraniana para depreciar ao máximo o potencial de combate ucraniano e promover uma contraofensiva fulminante. O SS-18 está na escuta aí, SS-18? Você colocar aquelas perguntas que você selecionou lá dos grupos do Telegram e o WhatsApp? Tem bastante pergunta aqui, né, no chat ao vivo. Você quiser responder alguma aí, doutor, já pode... Não, por favor, seleciona você aí. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Elisângela, sempre acompanha a gente aqui no nosso canal. Bom... Uma pergunta interessante aqui do Ricardo Costa. Nós fizemos aquele desabafo ali, né? Está havendo mais da propaganda de guerra para desinformação, o que seria padrão nas guerras, ou essa possui uma peculiaridade mais diversas? Essa guerra é mais diversa. Pergunta inteligente. Por que a peculiaridade é mais severa? Por causa da amplificação e do domínio no espaço informacional das redes sociais e da instantaneidade das informações. E isso permite que as operações psicológicas através da propaganda ganhem um novo vulto, uma nova amplitude, uma nova capacidade de formação de convicções. Então, essa é a peculiaridade. Portanto, o impacto, a influência é muito maior. Justamente por causa da natureza de hoje, o indivíduo, o ser humano, formar suas percepções de mundo através das redes sociais. Uma pergunta que veio do nosso grupo lá do WhatsApp. Por que carga d'água a Rússia não protegeu ainda mais as fronteiras com a Ucrânia e por que não tomou logo Kharkiv, que é de onde presumivelmente partiram esses grupos? Do Fabrício, do grupo do nosso WhatsApp. Um grande abraço, viu, Fabrício, por participar aqui conosco. Excelente pergunta. É algo que canais militares russos sérios perguntam. Por quê? Houve incompetência e péssimo planejamento do Ministério da Defesa. Primeiro, em não promover e não manter o cerco operacional em Kharkiv. Quiseram manter o cerco operacional em Kharkiv até maio do ano passado, com poucas brigadas. E, consequentemente, as forças ucranianas fizeram sua primeira ofensiva, basicamente para retomar territórios vazios, que só tinham brigada de reservistas de Luhansk, isso em maio do ano passado. Não criaram uma zona bufão suficiente entre Belgorod e Kharkiv. Consequentemente, devido a esse péssimo planejamento operacional, acabam se sujeitando a ataques diversionistas de DRGs, ou seja, unidades de sabotagem e reconhecimento móvel ucranianos. Falha. Outra pergunta dos nossos grupos. Do Ministério da Defesa russo. Com os ataques no território russo, existe a possibilidade do Kremlin perder a paciência e usar armas químicas? Pergunta do Portela, do grupo do Telegram. Portela, grande abraço para você, meu amigo. Você que não faz parte dos nossos grupos, daqui a pouco o SS-18 vai colocar o link aí para vocês, viu?
Bom, eu não acredito em uso de armas nucleares táticas, porque isso geraria um desdobramento muito grave no conflito, com possibilidade de reações em cadeia, e poderia tornar a Rússia um pária internacional, a qual perderia o apoio da China, o apoio tácito dos BRICS, porque o uso de armas nucleares implicaria num componente de reação coletiva muito severo. Então, agora, ataques desse tipo, se eles se tornarem muito não tolerados pela sociedade russa, pode ser que haja uma escalada muito significativa, como, por exemplo, o emprego de uma arma, eu não diria nuclear, mas uma arma termobárica cuja potência em TNT seja próxima de uma pequena arma nuclear tática, como uma forma de demonstração. Doutor, em cima disso que o senhor está falando, é bom a gente frisar aqui também que a escolha do tipo de combate que a Rússia, né, eles designaram como operação militar especial, não foi uma guerra assim declarada, uma guerra aberta, porque se os russos quisessem, já teria colocado Bakhmut aos escombros, nem precisava mandar as tropas necessariamente entrarem lá. Mas isso geraria uma revolta internacional muito grande e a Rússia perderia muito apoio, né, doutor? Então, é muito também daquilo que os russos se propõem, por isso, de tanta dificuldade, igual o povo fala, né, tá morrendo muito russo, mas também não tem essa de ondas humanas não, viu? Não cai nessa, porque tem um canal aí, doutor, que o senhor sabe muito bem, hoje no mundo da fantasia, que fala que o Grupo Wagner só conseguiu avançar porque ali eles fizeram proteção, né, com os cadáveres dos próprios mercenários do Grupo Wagner, porque estavam empregando táticas de ondas humanas, e isso não existiu, pessoal, isso não ocorreu. Quantas baixas até agora, doutor? Tem um número aproximado? Está falando no âmbito do conflito total ou em Bakhmut? Bom, os mercenários estão atuando em Bakhmut, né? Não, os mercenários estão atuando em vários eixos do fronte, mas a minha dúvida é quantas baixas no total? Desde o início da guerra ou só em Bakhmut? Em Bakhmut, em torno de 45 mil. Feridos, não se sabe. E as baixas totais ucranianas, em janeiro, a inteligência israelense previu 157 mil mortos. No caso, tem alguns estimam, né, alguns generais americanos, em torno de 300 a 350 mil. E tem um programa de compilação de inteligência artificial, War on Tears, que estimou-se, analisando os obituários ucranianos, 262 mil mortos ucranianos. Alexandre, ele está perguntando aqui, mesmo o país sendo invadido pela OTAN, mas a OTAN não está colocando, né, pelo menos assim, de forma aberta, pessoal lá, né, doutor? Assim, se trata no oculto, né? Se eles não assumem, tem pessoal nosso. Sim. Aí. É uma operação stealth, ou seja, furtiva, com emprego de mercenários, principalmente poloneses e georgianos. Teve um grupo de mercenários aí que foi aniquilado, o chamado Moser, né? Que seria para contrapor o grupo Wagner. Mais perguntas, pessoal? Mais perguntas? Aproveitem, hein? Daqui a pouco vamos encerrar já a live. Temos 5 minutos. Há uma sugestão aqui, doutor Rodolfo. Do Gabriel Renan. Um abraço para você, Gabriel. Sempre está nos prestigiando aqui. Muito obrigado. Acho que vocês dois deveriam fazer essa live sempre na segunda-feira juntos, hein? Parabéns pelo canal. Sugestão boa, né, doutor? Com certeza. Mais perguntas, pessoal? 5 minutinhos. Aqui, do nosso amigo, o analista militar. O analista militar, pessoal, também tem um canal aqui, é nosso parceiro. Se inscreva no canal do analista militar.
Rodolfo, diz aí, qual será o próximo ponto grande de combate na Ucrânia? Uma suposição. Pergunta muito inteligente. Difícil de prover, mas eu creio que o eixo de Zaporizhia promete, principalmente porque a Ucrânia já tentou promover 6 operações de reconhecimento em força a partir de Orekovo. No caso, né, sofreram baixas significativas. Ali, eu creio que haverá uma grande operação de demonstração de força ou uma ofensiva ucraniana. E teremos batalhas bem custosas para ambas as partes. Mas lembrando que ali onde estão as principais fortificações russas. Uma pergunta interessante aqui, viu, doutor? De Suzy Ruschel. Boa noite, bancada. Qual a análise de vocês a respeito do comportamento do Yevgeny Prigozhin na operação do Grupo Wagner em Bakhmut? Um abraço aí para vocês todos de Barreiras, Bahia. Uma operação, o comportamento dele teve várias nuances. Primeiro, a sua emergência como líder político nacional, com forte popularidade, e a sua afirmação como tal. Segundo, a conquista de uma legitimidade social na sociedade, através de um grupo que hoje tem cerca de 30 centros de recrutamento em várias cidades russas. Terceiro, uma demonstração de uma eficácia operacional superior às forças regulares russas, dando uma esperança à sociedade russa de que o voluntarismo, porque os Wagner são voluntários, é superior à burocracia estatal do Ministério da Defesa. Teve o comportamento dele também obedecer a isso. Também ser um contraponto à burocracia tão criticada do Ministério da Defesa russa. Porque o Kremlin não confia plenamente nos militares. Precisa de um contraponto, portanto. Outro ponto que foi justamente a perspectiva de Prigozhin emergir como um líder político nos arranjos de poder futuros na Rússia. E projetar, uma coisa que... só concluindo, projetar o PMC Wagner mundo afora como uma força eficaz e guarnecedora de segurança para diferentes regimes políticos que queiram contratá-la. Vide hoje operar ativamente em cerca de 12 países na África. Então esse foi o comportamento de Prigozhin. Na minha opinião também, uma coisa que vale muito a pena destacar é o Prigozhin como uma liderança, como um líder. Uma coisa que me chamou muita atenção é ele na linha de frente, juntamente com seus homens. Isso é algo muito bem visto. Quem é militar, ou já foi militar, sabe da importância da figura de um líder, principalmente se está próximo a você, está próximo, junto a você, numa operação tão complicada, né, e que você pode não sair vivo de lá. E Prigozhin, por ser um oligarca, né, um multimilionário, um bilionário, digamos assim, está lá na linha de frente, pegando em armas juntamente com as tropas. Eu tinha uma dúvida, doutor, se ele realmente estava ali no front de combate ou se ele só chegava depois que alguma determinada posição fosse conquistada. Mas eu trouxe um vídeo aqui no canal que mostra ele abrigado, né? E as bombas caindo por cima. Então, mostra literalmente que ele estava ali na linha de frente, sim. Então, isso é algo que chama bastante atenção. Obrigado, Suzy, por sua pergunta. Dá tempo de responder mais uma, doutor? Mais uma, a derradeira. Vamos ver se tem mais uma aqui. Opa, tinha visto uma interessante ali, mas acabou sumindo. Isso aqui eu achei bastante interessante. Cadê ela? Sumiu de novo. Gabriel Queiroz, um grande abraço. Doutor Rodolfo, uma vitória do Trump ano que vem pode pôr fim ao apoio da OTAN na Ucrânia? Certamente que isso irá influenciar, porque a posição do Trump é evitar envolvimento dos Estados Unidos em guerras de procuração contra as potências. O foco do Trump é restabelecer a projeção e superioridade econômica
norte-americana perante a China. A China é o verdadeiro inimigo para ele, inimigo comercial nesse sentido, é o verdadeiro adversário. E, fundamentalmente, isso drenaria os recursos providos, né, à Ucrânia por parte dos democratas. Agora, a pressão no complexo industrial militar norte-americana continuaria, né? Então, não sabemos se seria uma voz efetiva para isso. Muito bem. Então é isso, pessoal, a live de hoje, né? Respondemos aí as perguntas. Quinta-feira temos uma live marcada aqui. Traremos na bancada um outro convidado. O doutor já está convidado para a live da próxima segunda-feira. Se der certo na agenda dele, vamos fazer toda segunda aqui, doutor. Ótimo, vamos organizar. Um grande abraço para vocês todos. Doutor Rodolfo, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a todos os espectadores, né, que viram até essa hora da noite. Espero ter contribuído, ter melhorado o meu áudio, e acompanhe o site História Militar e Debate. Tem muito artigo para você que quer estudar, quer analisar, quer buscar embasamento técnico, factual, doutrinário em análises militares. O História Militar e Debate é gratuito. Tem mais de 600 estudos ali publicados. Então, por favor, se informem em canais, em sites que tenham credibilidade. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Visitem o site História Militar e Debate, que é feito por profissionais gabaritados, inscrito ali, o Dr. Rodolfo faz parte. Não deixe de prestigiar, site muito bom mesmo. E ali não tem conversa fiada, não. Ali é a realidade, não tem mundo da fantasia, não, pessoal. É pura verdade. Então é isso, pessoal. Quero convidar todos para a nossa próxima live, que será na quinta-feira, no mesmo horário, tá bom? E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, eu e o Dr. Rodolfo estamos de volta aqui para fazer um painel de tudo que estará acontecendo. Um forte abraço a todos, obrigado e até a próxima live. Boa noite.